Vou começar. Como eu disse semana passada, eu enviaria os vídeos novo. De novo, não, enviaria os vídeos faltantes, mas eu não consegui, não tive tempo para fazer os vídeos de novo. Então, eu falei assim: vou deixar para sábado, então a gente continua da onde a gente parou. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Nós paramos só no primeiro capítulo, né? Acho que foi isso. Calma aí. Sim, isso, né? Foi isso mesmo. Então, bora lá. Vamos compartilhar aqui. Se foi o primeiro, agora a gente vai compartilhar o segundo. Um momentinho só. Aqui. Pronto. Então, na semana passada a gente conseguiu falar tudo desse daqui, do capítulo 15. E aí hoje a gente vai falar do 16 para frente até o 21. Tá bom? Então, a gente está falando aí agora a partir de agora do propósito 2 da nossa vida, que é você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, o que realmente importa? Aí ele coloca lá a referência, né, de 1 Coríntios 13, 3, na parte B. Eu vou lá na página 142, que fala assim, né? Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia, ou o que eu faça, sem amor estou falido. Então, a gente começou na semana passada falando um pouquinho sobre o amor, sobre a questão do amor, né? A gente pode ter tantas coisas, podemos ter muitas coisas, mas se não tiver amor, de nada vale o que nós temos, o que nós fazemos, se não fizermos com amor e se não tivermos em amor, né? Depois, o segundo ponto, viver consiste em amar. Então, novamente, o amor aparecendo aqui. Terceiro ponto, aprender a amar sem segundas intenções não é. Vamos lá na página 142. Aprender a amar sem segundas intenções não é fácil, e não é mesmo. Vai contra a nossa natureza egoísta. É por isso que temos toda uma vida para aprender. É claro, Deus quer que amemos a todos, mas tem um interesse especial em que aprendamos a amar as outras pessoas que fazem parte de sua família. Então, assim, nós temos que amar todo mundo. Claro que a gente não vai conseguir amar como Jesus amou perfeitamente, o amor dele foi perfeito, mas nós precisamos buscar amar as pessoas e principalmente as pessoas que fazem parte da família de Deus, né? Que são as pessoas da nossa igreja. Às vezes são as pessoas mais difíceis até de amar, né? Porque a gente é tão íntimo que a gente conhece os defeitos, as falhas, e às vezes é mais difícil amar quem está dentro da igreja do que fora, né? Por isso que é importante que a gente tenha a comunhão, porque o amor ele vai sendo desenvolvido, né, dia após dia. Página 143, no céu. No céu desfrutaremos a convivência da família de Deus para sempre. Mas, primeiro, temos um trabalho árduo a realizar neste planeta, que nos servirá de preparação para uma eternidade de amor. Deus nos educa dando-nos responsabilidades familiares e a principal é a prática de amar uns aos outros. Então, essa é a nossa responsabilidade principal no reino, que é amar uns aos outros, né? Nós, sim, cumprimos o primeiro mandamento, devemos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Não tem como a gente amar o outro se não amarmos a nós mesmos primeiro, né? E quando a gente nos conhecemos, nós conseguimos amar ao outro. O melhor exercício da vida é amar. Página 143. Não basta dizer uma coisa que eu quero na vida é ser amoroso, como se isso fosse apenas um item na sua lista dos 10 principais objetivos. Seus relacionamentos devem ter prioridade acima de tudo. E aí ele faz uma pergunta, né? Por que os nossos relacionamentos precisam ter prioridade acima de tudo? E a partir daqui ele vai colocando os porquês, né? Então, assim, eu acredito que
sobre qualquer coisa que a gente tenha na nossa vida, a prioridade, com certeza, são os nossos relacionamentos, né? E isso é muito importante, o fato da gente parar para ouvir o outro, né? Eu já falei isso em algum momento aqui dos nossos encontros, que existem aí, né, 5 linguagens de amor, e uma delas é a expressão pela fala, né? Que as pessoas se sentem amadas e recebem amor através da fala. Então, assim, enquanto você não souber como é a fala, como que é a expressão do amor da outra pessoa, né? Uma das dicas preciosas aí é sentar para ouvir, né? E a gente já viu que ouvir o outro demanda tempo, muito tempo, né? Mas é uma audição necessária, é algo necessário que a gente precisa ter se a gente realmente quiser fazer parte do reino de Deus, da família de Deus, do corpo de Cristo. E aí, então, ele fala, né, por que que é importante nós termos como prioridade o amor nas nossas vidas. A vida sem amor não tem valor nenhum. Nós podemos ver isso nos noticiários diários, né, todos os dias. O que a falta de amor faz com a vida de uma pessoa, né? O que que leva, né, a falta do amor próprio e o amor pelo outro a fazer? Quais ações, né? Nós vemos muitos assassinatos, muitos homicídios, muitos suicídios, muitos tipos de morte, sejam físicas ou emocionais, a gente sempre vê por aí. Por quê? Porque eles não têm valor à vida, e o valor à vida está intimamente ligado ao amor, né? O amor permanece para sempre, é algo que vai ser eterno, né? Nós já vimos que não vai acabar aqui o nosso relacionamento com a nossa família terrena, vai ser eterno. Seremos avaliados pelo amor que dedicamos, ou seja, nós estamos em constante testes por Deus, né, e para Deus. Então, nós estamos sendo observados se nós amamos, se nós estamos amando com dedicação, né? A vida é feita de relacionamentos. Eu costumo dizer que ninguém na face do universo consegue viver sozinho, né? Eu gosto bastante quando passa aqui aquele seriado do Largados e Pelados, é muito legal, porque assim, você enxerga o quão dependente é as pessoas, assim, mesmo que ele seja um ali, tem sempre o câmera, pelo menos está ali com ele, né? Tem a presença de outro ser humano, né? Ainda que não possa ajudar em muitas ocasiões, mas tem a presença de outro ser humano ali. Então, assim, o ser humano é feito para relacionamento. A Trindade é um relacionamento de família, né? São Pai, Filho e Espírito Santo se relacionando como uma família, como um corpo, um organismo vivo. E assim ele espera que nós também sejamos. A melhor expressão do amor é o tempo, que a gente acabou de falar, né? Quando a gente dá o nosso tempo para alguém, nós estamos expressando o nosso amor por essa pessoa. O maior presente que você pode dar a alguém é o tempo. O melhor momento para amar é agora. E a gente falou do desafio. Ah, a gente já tinha falado dessa parte, que eu compartilhei um pouquinho do desafio que a gente fez nesse dia, né? Algumas pessoas me mandaram depois, né, o desafio que às vezes não tinham conseguido cumprir no dia, mas me mandaram. Então, assim, muito legal isso. E aí, o tema foi a vida consiste em amar, o versículo foi Gálatas 5,14, toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. E a pergunta para meditar foi, honestamente, será que os relacionamentos são minha primeira prioridade? E como posso me assegurar que sejam? Então, é algo para a gente pensar. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre? Querem comentar? Tomar água. Abre o microfone, pode falar. Não, eu queria que você formulasse de novo a pergunta, só para eu poder Tá. lembrar o que eu ia falar. Assim, Honestamente, será que os relacionamentos são a minha primeira prioridade? E como eu posso assegurar que sejam? Eu acredito que, como você já falou, né, todo mundo depende e precisa um do outro, né? E
eu tomo isso como para mim, assim, porque eu vivo naquela correria, e aí um dia você até falou sobre isso, né? Todo mundo vive na correria, mas será que a gente não consegue, nesses intervalos, né, dar uma prioridade ou mandar uma simples mensagem de bom dia ou simplesmente mandar um tudo bem, como você tá, né? Porque nós precisamos uns dos outros e até mesmo a gente, né? Às vezes a gente fica parado numa situação e a gente acaba não perguntando para outra pessoa, esperando que ela pergunte para a gente, da mesma forma ela também tá, né? Ah, mas por que que fulano não me mandou mensagem? Mas por que que eu não mandei uma mensagem para ela também, ou para ele, né? Para saber. Então, eu acredito que é isso. A gente precisa um do outro e tem que ter um relacionamento. Não dá para ficar isolado e não dá para ser sozinho. Isso aí, isso aí. Exatamente isso. Muito obrigada. Exatamente isso. Às vezes a gente fica esperando do outro o que cabe a nós fazermos, né? E às vezes a gente está tão ferido por conta dos relacionamentos que a gente nem ousa ir falar com o outro. E isso é o que o diabo quer, né? Ele quer nos destruir por completos e colocando mágoas e ressentimentos no nosso coração para que a gente não usufrua da comunidade, da bênção que é a comunidade. É desafiadora? Claro que é desafiadora, mas ao mesmo tempo é a melhor dádiva que Deus possa nos dar, que é viver em comunidade, né? Muito bom. Vamos lá. O capítulo 17. O tema foi Sou chamado para pertencer, não apenas para crer. Né? Falou muito da união, da comunhão, esse capítulo 3, né, inteiro. Então, um lugar ao qual pertencer. Todos nós precisamos disso. E assim, é muito instintivo isso, né? Que até os animais, né? Às vezes eu me lembro de uma historinha de um patinho que nasceu em um ninho diferente, né? Ah, o patinho feio nasceu num ninho diferente. E mesmo sabendo que era diferente, era ali o lugar dele de pertencimento, né? Todo ser humano precisa de um lugar para pertencer. E é uma busca isso tão interior do ser humano que a gente vê por aí hoje em dia, né? Várias manifestações culturais, várias tribos dos quais as pessoas querem fazer parte porque elas se identificam. E normalmente a gente pertence a um lugar que a gente tenha muita identificação de pensamento, de ideias, mas isso não pode nos barrar de explorar outros locais. Nós precisamos saber a essência de quem somos, precisamos ter isso bem consolidado dentro de nós, para que nós possamos ir sim explorar outras regiões, outros locais, mas que ao ver coisas que não são princípios para nós, isso não nos abale. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Então, ele se refere a essa frase ao reino, né? Nós somos chamados não apenas para crer que Jesus morreu na cruz, se entregou em nosso lugar, mas nós somos chamados para pertencer a esse núcleo, a essa família. E isso faz toda a diferença na nossa vida, quando nós cremos e sabemos que nós precisamos pertencer também. A Bíblia, vamos lá, página 149. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual, ou seja, um crente que vive isolado dos outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que somos ajuntados, reunidos, edificados juntos, tornando membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. Não sei se eu anotei por aqui, mas o autor fala a respeito dos monges, né? Que sobem e acham que o isolamento é o lugar exato para essa comunhão com Deus. É legal a gente ter o tempo a sós? Sim, até Jesus tinha o tempo a sós dele, né? O tempo que ele não estava ali no meio dos discípulos e no meio da multidão. Ele tirava esse tempo. Só que você vê a maior parte da vida de Jesus, que é exposta na Bíblia para a gente, ele estava em comunhão, em unidade,
porque ele valorizava isso. Tanto é que a última oração dele, né, lá na cruz, ele não pensou nele mesmo, ele não pensou no sofrimento, ele pensou na unidade, no corpo de Cristo, na família, né? Quando ele se refere a João ali, tornando, né, João filho de Maria agora, né, dando um tutor para que a família não ficasse desprovida, né? Porque Jesus, ele trabalhava assim para a família, né? Ele tinha uma profissão, como a gente viu, ele era carpinteiro, e mesmo andando, fazendo missões, sempre eu acredito que ele ajudava assim a família dele, mesmo distante, né? Ele tinha ali sempre um provedor para abençoar a família dele. Membro, órgão e organismo, página 150. Tá. Pela perspectiva de Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja não é um corpo, não é um edifício. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Então tem diferença, né, entre a gente ser corpo e edifício, entre ser organismo e organização. Um corpo, ele é vivo, ele se movimenta, né? Ele tem vários órgãos trabalhando ao mesmo tempo. Um órgão depende do outro para o trabalho. Não tem como o coração trabalhar sozinho se não tiver o comando do cérebro. Não tem o que o cérebro comandar se ele não tiver outros órgãos obedecendo. E a gente vê o caos que vira quando, por exemplo, uma pessoa sofre alguma lesão na cabeça, né, que não corresponde mais. O cérebro, ele não consegue mais mandar sinal para talvez um membro, né, as pessoas que ficam paraplégicas ou tetraplégicas, porque há esse rompimento do órgão, né? Então, assim, é muito legal quando a gente vê a Bíblia comparando a nossa vida com um órgão, como um organismo vivo, como realmente um membro, né? A gente tem que ter essa noção de que eu sou as mãos de Jesus, eu sou os pés de Jesus, eu sou o coração de Jesus, eu sou a voz de Jesus. Todo o nosso corpo, ele foi feito para glorificar a Deus. Todo o nosso corpo, todas as partículas, todas as células, tudo, tudo, tudo. Eu me lembro de uma pregação que eu assisti há algum tempo atrás, de uma pessoa, do pastor Antônio Cirilo, depois, se eu achar, eu mando, sobre a formação do nosso DNA, gente. O que forma, assim, o nosso DNA, uma das partículas parece uma cruz, é muito, muito fenomenal. E eles conseguiram ampliar isso com o microscópio, e realmente, assim, exatamente o formato de uma cruz, né? Ali dentro daquela célula, dentro do DNA. Então, assim, é incrível. A gente é igual aquela música, né, que fala: eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Exatamente, em todas as partes do nosso corpo nós vemos Deus. Deus está. Ser membro da família, 151. Ser membro da família de Deus não é irrelevante nem algo a ser negligenciado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Veja Mateus 16, 18, BV. A Bíblia é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz, não preciso de igreja, é soberba e arrogante. A Bíblia é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, assim, gente, isso é incrível, né? A igreja é um lugar insubstituível. Não tem outra noiva para o noivo que não a igreja, né? E aqui eu entro um pouquinho com a reflexão dos que são casados, né? Para a função do homem e para a função da mulher. Tem tantas mulheres aí querendo ser homens e tantos homens querendo ser mulheres. Se a gente for parar para ver, tem uma pregação do pastor Douglas Gonçalves que eu amo muito. Antes de casar,
assista antes de casar, um negócio assim. Ele fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre que o homem, a função dele, né, de sacerdote, como sacerdote, é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E, cara, que desafio é esse, né? A gente sente esse amor e a gente se sente tão constrangido com esse amor de Cristo sobre as nossas vidas, que a gente vê que a gente não merece, não vale a pena, não vale a pena esse amor que ele tem por nós. Nós erramos todos os dias. E aí eu lembro do profeta Oséias, né, que Deus pediu para ele casar com uma prostituta. Gente, imagina Deus pedir para você casar com uma prostituta, com um prostituto, para representar. O matrimônio é uma coisa tão sagrada e ele pediu para que ele casasse com a prostituta para representar a figura da noiva que vai e que tem outros amores, que tem amantes, mas mesmo assim o noivo vai lá e resgata, o noivo vai lá e resgata. Então essa é a função do homem como sacerdote do seu lar. E a esposa, não menos importante, né? Essa palavra aí para o feminismo dói o ouvido delas, mas nós nascemos para ser submissas, sim. E o que é ser submissa? É ser capacho? Não. Sermos submissas é estarmos sobre a mesma missão do homem. E se o homem está na missão de que ele precisa nos amar como Cristo amou a igreja, então é sobre essa missão que nós vamos estar debaixo. E juntos nós vamos andar para a glória de Deus. Não é diferente disso, né? Então, assim, o pastor Douglas fala assim: pelo amor de Deus, mulher, contente-se em ser mulher, porque a gente vai ter que dar muito mais conta de muito mais coisa do que vocês, né? Então, assim, é realmente para a gente refletir e pensar sobre o valor que cada um de nós tem diante de Deus enquanto gênero, né? Masculino e feminino. E não tem essa barganha de gênero aí, gênero neutro, né? Isso não existe. Deus criou o homem e Deus criou a mulher, e ele sabe muito bem quem é quem, e ele vai requerer que nós prestemos conta do que nós nascemos para ser. Se você nasceu para ser homem, então Deus vai querer que você preste conta de que você é um homem, de que você é sacerdote do seu lar, de que você precisa amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E se você é mulher, você precisa ter essa noção de que o noivo de que você está debaixo da mesma missão do noivo. Aí ele está conectando o áudio. Eu espero. Foi? Foi? Não? Entra e sai de novo. Tá bom. Vamos lá, então. Ser membro da família de Deus, nós já lemos. Você descobre seu papel nessa vida pelo relacionamento que mantém com os outros. Então, olha só, se a gente quer descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas, nós só vamos encontrar ele, e está intimamente ligado a isso, quando nós mantemos o nosso relacionamento com os outros, né? Não tem como nós descobrimos o que vamos ser se nós não nos conectarmos com as pessoas, né? Porque é na comunhão, na comunidade, que a gente vê as necessidades e que acende algo em nós. Por exemplo, quem flui na linha das missões vai ser sempre aquela pessoa que vai ver uma necessidade e vai querer servir, é para ontem. A pessoa vai lá e ela vai e ela serve e ela abençoa as vidas, enfim, ela faz um trabalho todo social, né? Outro exemplo, a pessoa que é o ouvido de toda a igreja, né? Tem a pessoa que é o ouvido de toda a igreja, ela é especialista em ouvir os irmãos. Então, assim, o irmão chega e quer falar. E aquela pessoa está ali disposta para ouvir, né? Então a pessoa ouve, 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 ouve. Às vezes ela tem o que dizer, às vezes não, mas ela está ali, ela está ouvindo. Então, essa é a função dela no corpo, né? E aí a gente vê também essa questão do missionário, né? Nas profissões, por exemplo.
Podemos citar, os médicos são missionários, se a gente for pensar assim, os enfermeiros, todo o pessoal que trabalha nessa área da saúde, de assistencialista, eles têm essa veia de missão neles, né? Agora, os ouvintes aí, por exemplo, então são psicólogos, né? São terapeutas, pessoas que gostam de ouvir, né? Que gostam de estar ali, os atendentes, né? Secretárias, enfim. São essas ramificações. Tem as ramificações mais das exatas, que são os matemáticos, que são as pessoas muito práticas, objetivas, que tem que ocorrer ali agora e que tem que ser lógico, né? Tem que ter lógica. Então, eles vão, a gente vai vendo que cada pessoa foi chamada para servir de alguma maneira no reino, né? E aí, coloquei aí, igreja, noiva e corpo, que eu queria falar e eu já falei, né, a respeito da noiva. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos essa amada do amado. Eu gosto muito do livro de Cantares, inclusive esses dias um amigo meu me mandou uma música chamada Cantares 1, depois vocês procuram aí, é do... Cara, daquele povo que eu coloquei hoje lá no grupo de louvor. Não lembro mais. Calma aí. É do... Ai, gente, esqueci de quem que é. Mas vocês procuram lá, que é Cantares 1. E aí, eu amo muito Cantares, porque assim, ali a gente vê claramente como o noivo, que é Jesus, quer se relacionar com a noiva, que é a igreja, né? E é a ânsia da noiva suprir as necessidades do noivo e vice-versa, né? O anseio deles terem comunhão, deles terem intimidade, né? Hoje eu falei com os adolescentes sobre pornografia e dei uma pinceladinha um pouquinho sobre algumas coisas que eu também vou falar um pouquinho mais para frente. E eu falei sobre a importância de sermos íntimos de Cristo, a tal ponto de que a intimidade com Cristo não nos permita sermos íntimos de outra pessoa, a não ser que Cristo deseje que nós sejamos íntimos. Isso aí, tá? É do João Vitor Martins e do Bruno Lima. Isso mesmo. Então, galera, essa comunhão da noiva com o noivo, ela precisa existir, assim, muito, muito pesadamente, muito intensamente, porque se a gente, e eu fico abismada, né, das pessoas que querem ir para o céu. Tem muitas pessoas que falam, não, eu quero ir para o céu, porque no céu é meu lugar. Só que não começa um relacionamento já aqui, né? As pessoas, elas não são, como que eu posso dizer? Você não conhece uma pessoa amanhã e casa com ela depois de amanhã. Você precisa conhecer essa pessoa, né? E o mesmo acontece com o relacionamento com Jesus. Quando eu costumo fazer muito essa analogia, quando a gente conhece Jesus, nós estamos num namoro, aliás, num conhecimento. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos num namoro. Quando a gente se decide batizar, é o nosso noivado com Jesus. O compromisso é mais sério. E aí nós ficamos aguardando pelo casamento, né? Que é o dia que Jesus voltar para nos buscar definitivamente desse mundo. Mas enquanto a gente aguarda, enquanto a gente espera, e eu tenho aprendido muito sobre o tempo de espera, sendo uma boa solteira, esperando, trabalhando para o noivo, né? Servindo a igreja, servindo a noiva, cuidando da noiva, cuidando dos interesses do noivo para com a noiva. Então a gente precisa ter essa noção aí. Lamentavelmente, muitos usam a igreja, mas não a amam. Aí eu coloquei a prostituta de Oséias, né? Essa Oséias inteira é muito forte. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro como um todo, mas assim, é muito forte, sabe? De você pensar que nós somos aquela prostituta, que nós sempre colocamos outros amantes na nossa vida, outras pessoas que não são Jesus como direção da nossa vida, e a gente fica nessa ânsia de buscar em outros aquilo que a gente só sabe que vai encontrar em Deus. E assim, é muito forte, muito forte.
é o mesmo que o povo de Israel, né? Colocando constantemente, vendo ali a provisão, a proteção de Deus, tudo. Deus, assim, só faltava. E ele desceu, né? E é muito forte a parte quando ele desce, lá em Êxodo, quando Deus desce em revelação ao povo, o povo fica tão impressionado porque eles não tinham intimidade, mas eles queriam ver Deus. Então Deus falou assim: bora lá, vocês querem ver? Então vamos lá, a gente vai aparecer. Mas antes nós precisamos de algumas coisas para vocês não serem tão impactados assim e não serem mortos também, né? Então aí ele pede para que o povo se santifique, se separe. E aí Moisés faz, eu acredito que é uma semana de purificação até que Deus se encontra com o povo. E quando Deus desce, porque é só a glória de Deus que desce, ele pede para ninguém encostar no monte onde está ali, porque morreria. E muitos foram lá, encostaram e morreram, tipo, duvidaram de que o poder de Deus era tão grande assim, né? E as pessoas ficaram tão impactadas que elas falaram: Moisés, só você consegue ver a glória de Deus, nós não conseguimos, porque é muito forte, vai além do que nós suportamos. Então, esse relacionamento de intimidade, Moisés, é só para você, seja o nosso mediador só. Né? Assim como foi todo o Antigo Testamento. Só que Jesus Cristo veio para quebrar isso. Ele rompeu com esse véu. Então, não existe mais separação entre nós e a glória de Deus. Ela é forte, sim. Por isso que a gente precisa viver um processo de santificação todos os dias. Porque cada vez que a gente se limpa, cada vez que a gente se santifica, a gente pode ter mais acesso em Deus. E cada vez que a gente tem mais acesso em Deus, mais a gente consegue fluir nele e através dele o que ele tem para nós. A comunidade local, então ele fala a respeito da importância da igreja, né? Da importância de a gente ter raízes em um lugar, né? Tem muitas pessoas que gostam de zanzar por 1 trilhão de igreja e nunca sabem o seu lugar, nunca sabem a raiz da sua árvore, não tem uma história de crescimento. Não é proibido a gente visitar outras igrejas, pelo contrário, eu amo fazer isso. Por quê? Porque na outra igreja eu sou abençoada, sou, mas eu posso enxergar coisas que talvez funcionem para minha igreja também. Então eu acabo vendo e muitas das vezes trago ideias para adaptar para minha realidade, porque se está funcionando lá de uma maneira, na minha igreja também pode funcionar. Então, assim, não é proibido, mas é importante que a gente tenha uma raiz, um lugar para chamar de nosso, a casa, né? Se a gente for ver, o nosso lar é um lugar para chamar de nosso, né? Nós podemos sair, trabalhar e ir para todos os lugares, mas no final do dia a gente sabe que a gente vai voltar para nossa casa, vai ter a nossa cama, vai ter a nossa família lá. Por que você precisa da família eclesiástica? Por que você precisa da eclesia, da igreja? Então, aqui ele coloca alguns pontos. A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro, ela que atesta que você é sim cristão ou não é cristão, é seguidor de Cristo ou não é seguidor de Cristo. Cristão, a palavra cristão significa pequenos cristos, ou seja, como cópias mesmo de Cristo. Então, é na comunidade que você vai saber e você vai ter atestado isso dentro de você. É cristão ou não é cristão. Depois, a família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. Quando a gente vive em comunidade da igreja, não é possível que a gente seja uma pessoa egoísta, porque se a gente é egoísta, a gente sofre. Sofre demais, porque a gente não consegue olhar pelo ângulo do outro, a gente não consegue ter empatia pelo outro. Então, na igreja, isso é quebrado. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. É como o corpo mesmo, né? Quanto mais a gente treina, quanto mais a gente sabe que estar junto é bom, a gente está treinando. E isso fortalece as nossas vidas, né? Uma pessoa que não se desenvolve, não caminha, não nada, fica inerte, os músculos dela vão enfraquecendo. E a mesma coisa acontece conosco. O corpo de Cristo precisa de você. Então, é como um corpo, né? Quando ele fala lá, eu gostei muito do exemplo que ele deu, acho que é o fígado, né? Se o fígado falar assim, tô de férias, não vou fazer mais nada, trabalha aí, vamos arranjar outro órgão para me substituir. Não tem como substituir, ele é insubstituível. Se ele decidir falar assim, tô de férias, tô de folga, nós estamos perdidos, porque não vai rolar, né? Não vai rolar mesmo. Cada um de nós é importante sim e tem a sua função no corpo. Você precisará na missão de Cristo, você participará na missão de Cristo no mundo.
Então, assim, não é só a sua esfera. Hoje eu estava conversando com a minha terapeuta, né? Eu conheço ela faz muito, muito, muito tempo. E aí ela estava me contando de uma situação que aconteceu com ela, que acabou indo, vazou para das fronteiras do Brasil, né? E aí ela compartilhando aquilo comigo, eu falei assim: olha, eu lembro de um culto que eu fui na sua igreja, e a igreja dela tinha culto de missões, ela continua lá, graças a Deus, até hoje. E aí eu falei para ela: você lembra desse dia que foi um missionário assim, assim, assado pregar? Em que ele disse: se você tem algo no seu coração que age por missões, vem aqui à frente. Foi uma pancada de gente, eu e ela estávamos lá. E aí eu falei: olha só, o cumprimento da promessa daquele dia, faz muitos séculos. E eu falei assim: olha como Deus é fiel. Às vezes a gente acha que missionário é aquele que vai e que sofre, tem que estar em sofrimento. Não! A nossa missão, a primeira missão começa dentro da nossa casa. A segunda missão é para os nossos próximos, e assim vamos. E nós vamos alcançar com o nome de Cristo até onde ele desejar que nós vamos. Às vezes tem missionários que são missionários de família. A missão da vida deles é alcançar a sua família. E ponto! Você não vai alcançar mais ninguém. Se você alcançar a sua família, já vai ser a sua missão completa, né? A família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder, ou seja, vai ter sempre alguém lá na igreja te puxando. Opa, tá desviando? Vamos lá. Tem alguém cuidando de você. Opa, acho que o irmão não tá dando certo nas suas redes sociais, assim, assim, assado. Mas para isso a gente precisa ter humildade. Por isso que ele fala aqui que a igreja, ela nos retira do isolamento egoísta. Quando a gente convive em comunidade, a gente é forçado a ser humilde, porque se a gente não é humilde, não tem como viver em comunidade, não tem como andar em comunidade, ok? O tema desse dia, então, foi: sou chamado para pertencer, não apenas para crer. O versículo foi Romanos 12:5, que é: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. E a pergunta foi: meu nível de envolvimento em minha igreja irá demonstrar que amo e estou comprometido com a família de Deus? Então, é para a gente pensar. O tanto que a gente está envolvido na igreja demonstra o nosso comprometimento, ou a gente está ali só para se aparecer, né? Ou a gente está ali só por status, né? Ganhando a fama e o nome, e as pessoas que se lasquem e trabalhem, né? Então é para se pensar. Se alguém quiser falar alguma coisinha, nós temos 1 minutinho e alguns segundinhos, que aí eu vou cortar esse link para não ficar cortado a fala no meio, para mandar outro. Não? Eu vou interromper então e já mando outro link, tá? Deus abençoe. Até daqui a pouco.